Muitas vezes as pessoas se prendem e não fazem as coisas que elas poderiam fazer por conta de um sentimento. Esse sentimento, eu tenho certeza que você já passou por ele, eu muitas vezes passo por ele também, e é um sentimento cada vez mais crescente hoje no mundo contemporâneo. A gente percebe jovens, a gente percebe crianças, a gente percebe velhos, e pessoas que aparentemente estão muito bem, elas conservam muitas vezes dentro de si o sentimento do medo. E por que eu estou falando isso para ti? Porque o medo é um sentimento que nos deixa paralisados. E o problema é que existem diferentes tipos de medo. Um medo que é muito visto, né? É muito percebido por cada um que está aqui me assistindo, me escutando neste momento. Um dos medos é um medo real. O medo real é quando, de fato, acontece alguma coisa que existe uma situação realmente concreta, né? Concreta que me coloca uma dificuldade e eu sinto medo. Mas existe um outro medo, e é sobre esse medo que eu quero falar contigo hoje aqui, que é um medo que ele é causado pela falta do conhecimento. Geralmente, quando nós não conhecemos as coisas, nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo porque nós não sabemos o que vai acontecer se a gente enfrentar essa situação. Ou como poderia ser se não fosse desse jeito. E aqui eu vou trazer um exemplo muito simples que você que é mãe, você que é pai, que está aqui me assistindo, eu acho que você já sentiu esse medo, que é o medo de perder o seu filho, o medo de não poder mais estar convivendo com seu filho, o medo de você deixar teu filho te abandonar, ou teu filho te deixar, deixar de estar junto, deixar de estar junto com o seu filho. Isso é um medo muito comum entre nós, as mães, né? Entre os pais, entre as pessoas, nós as pessoas, porque quando nós amamos profundamente alguém, né, nós queremos que essa pessoa esteja junto com a gente, que ela participe da vida da gente, que ela esteja sempre conosco, que esteja sempre na nossa presença. E é muito normal, é muito natural uma mãe, um pai sentir medo da ausência do filho. E por que a mãe muitas vezes tem medo dessa ausência do filho? Porque, de fato, ela desconhece, muitas vezes a mãe desconhece o que poderia esse filho estar passando, né? Sem a presença dela, sem ela estar por perto. Por quê? Porque a mãe gostaria, o pai, né, gostaria de estar junto, gostaria de minimizar minimizar este sofrimento que talvez o filho estaria passando em função da mãe ou do pai não estarem junto. E isso causa de fato um sofrimento, né? O pai e a mãe, quando pensam nisso, quando não estão junto aos filhos, né? Ficam com medo da perda, o medo do corte do vínculo com o filho, enfim. Esse é, de fato, um sentimento muito comum. Mas é também, por outro lado, mesmo embora ele sendo um sentimento comum, né? E às vezes até mesmo natural, porque para quem ama, né, é muito difícil, quem ama se apega, né? E é muito difícil nós
pensarmos ou suportarmos a ideia de estar distante das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós nos apegamos, das pessoas que nós realmente gostamos de estar junto, gostamos de conviver. Porém, uma coisa libertadora, né? Uma coisa que é libertadora para poder você, uma dica, né, para ti, para se livrar desse medo, é nós começarmos a usar, trazer um pouco na nossa vida a ousadia da descoberta, de tentar descobrir o que tem por trás das coisas. E isso ajuda muito, né? Então, quando nós não conhecemos uma determinada situação, por exemplo, o nosso filho vai para a escola, né? E meu filho vai para a escola e eu tenho medo que ele vai para a escola, eu tenho medo do que ele possa passar lá com a professora, com os amiguinhos. Às vezes não é medo que eu me dê consciência, que eu tenho consciência desse medo. E muitas vezes nós agimos, né? Nós seres humanos agimos porque nós não percebemos esses nossos sentimentos que estão por trás das nossas emoções. E a linguagem dos sentimentos é uma linguagem realmente muito profunda, é uma linguagem que nos prende, é uma linguagem que nos controla, né? Muitas vezes nós não conseguimos o controle sobre essas emoções que nós temos. Elas simplesmente nos pegam, né? E nos derrotam, nos prendem e nos deixam, eu diria, paralisados até, né? E então, uma dica concreta aqui que eu te dou hoje para te ajudar, né? Por trás do medo, tenta buscar para enfrentar o medo, tenta procurar compreender o que tem por trás desse medo aí que tu sente. Tenta procurar descobrir. Por exemplo, se teu filho, se tu tem medo de não deixar teu filho no parquinho, se tu tem medo do teu filho brincar com um amiguinho, ir na casa da vizinha, se tu tem medo que teu filho ande de bicicleta, se tu tem medo de deixar teu filho lá naquela escola, tenta enfrentar esse medo, né? Buscando conhecer, buscando descobrir o que tem, aonde ele poderia brincar de bicicleta, quem é o vizinho, quem é a vizinha, como é que é lá, como é que é o parquinho que ele pode brincar, como é a escolinha, né, que ele vai, como é que é a professora, como é que são os amiguinhos, como é que são as mães e os pais desses outros amiguinhos ou coleguinhas que teu filho vai estar convivendo. Enfim, tenta enfrentar esse sentimento do desconhecido, do medo do desconhecido, exatamente com a busca da descoberta de conhecer o que tem por trás de tudo isso. Né? Então, a dica que eu tinha para te dar hoje foi essa. Se você gostou, curta, comenta aqui comigo e compartilha. Um grande abraço e eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.